Esse vídeo é o recap dos episódios 9 e 10 da Inocente e do Delinquente que estão vivendo um romance, o anime mais bonito dessa temporada, modéstia à parte. E eu decidi separar ele das outras partes para você não precisar pular o vídeo, as partes anteriores estão aí no canal, assistam, é muito importante. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. No outro dia, quando Rintaro está andando para a escola com seu guarda-chuva, todos que estão no caminho acabam extremamente assustados com a sua aparência de bandido. Na sala de aula, o Uzami está reclamando que aquele é um péssimo dia, já que a chuva fez as suas meias ficarem encharcadas e a umidade detonou seu cabelo. O Hayato diz que não aguenta aquele clima abafado e queria que a temporada de chuva já tivesse acabado, mas o Saku fala que a chuva acabou de começar. Então o Uzami pergunta onde está o Rintaro. Após ele dizer isso, o nosso garoto acaba aparecendo na sala com uma cara horrível. O Hayato dá bom dia para o loiro. O Uzami fala que ele está horrível, um verdadeiro desastre. O prota dá bom dia, porém de um jeito muito assustador, mais assustador que o normal. O Saku pergunta o motivo dele estar usando o uniforme completo, pois eles já mudaram para o uniforme de verão. O prota fica surpreso porque não tinha percebido isso. O Hayato fala que o colégio Kikyo também mudou os uniformes para os de verão. Porém, nesse momento, o prota acaba deixando seus livros e cadernos caírem no chão. Todos ficam olhando sem entender o que está acontecendo com ele, já que o Rintaro está estranho novamente. O Hayato diz que no dia anterior o prota estava comendo o bentô com os hashis, ao contrário, e pergunta aos outros dois se vão perguntar a ele o que está acontecendo. O Saku fala que o prota tá de boa, pois se tiver algo de errado, em algum momento ele vai contar para eles. O Hayato e o Uzami ficam menos preocupados com isso, enquanto o prota continua pegando os seus materiais. O nosso garoto não está tão bem assim, porque ele não para de pensar na waifuzinha da Awaguri, desde que eles foram ao aquário. Ele se levanta e olha para a escola Kikyo, pensando se ela estaria estudando ou conversando nesse exato momento. Ele fica incomodado porque não para de pensar nela, pois os sentimentos que ele tem por ela estão começando a lhe consumir. O Uzami o chama e fala que como já passaram as provas e o dia dos esportes, eles pensaram em sair juntos depois de um tempinho e acabaram percebendo que nunca foram na casa dele. Então perguntam se ele vai estar livre no sábado. O prota fica pensativo. O Uzami diz que se ele não quiser é só falar, pois eles podem ir para outro lugar. O prota fica pensando por um tempo e fala para si mesmo que nunca tinha falado de sua família para eles. Ele não conta muito porque no passado as outras crianças tiravam sarro dele. O Uzami fica preocupado com aquele silêncio de uma hora e pede desculpas para o Rintaro, dizendo que eles podem ir para a casa dele. Só que o prota fala que na casa dele está de boa, que eles podem ir. O Uzami fica muito animado com aquilo. Então chega o dia deles irem à casa do prota. Ao chegarem no local, os três ficam impressionados por descobrirem que a casa dele também é uma confeitaria. Eles acham aquilo incrível. O prota não esperava aquela reação, já que sempre foi zoado por morar em uma confeitaria. Ele começa a se sentir mal porque deveria saber que os três não seriam esse tipo de pessoa que iria falar coisas ruins para ele. Em seguida, o Rintaro começa a se questionar do porquê que estava com tanto medo. Então nesse momento, a mãe dele aparece falando que eles devem ser amigos do filhinho dela. Eles se apresentaram para ela. A mãe diz que eles são cheios de energia e o Uzami fala que o cabelo dela é muito estiloso. Enquanto isso, o prota fica de longe observando eles conversarem com a casada. Só que o Saku tira um presente, sabe-se lá de onde, e dá para a mãe do prota. A mãe fica muito feliz e agradece a gentileza do Saku. Olha o nome do cara, mano. O nome do cara é Saku. Ela fala que fez bastante comida e que eles podem comer à vontade. Já o prota fica observando aquilo e percebe que sua mãe está bastante animada. Ela diz para ele mostrar a casa para os amigos. Depois que eles saem da loja, a mãe do prota vai até os funcionários e fala para eles que vai para casa. Eles notam que ela está bastante animada e perguntam o que aconteceu. E daí ela fala que o Rintaro trouxe pela primeira vez amigos para casa. Eles ficam felizes com aquilo, pois não é uma coisa comum de se acontecer. Porém, a mãe acaba escutando um cliente entrando na loja. Quando ela vai ver, acaba percebendo que é uma pessoa conhecida. Enquanto isso, os amigos do Rintaro ficam impressionados com a casa dele. O Saku pergunta onde ele pode colocar as coisas. O prota diz que é só jogar no sofá que tá de boa. Já o Uzami acaba vendo uma foto de quando o prota era pequeno. Ele pergunta se o cara ao lado é o irmão dele. O prota fala que sim, e o Hayato fica surpreso em saber que ele tem um irmão. O Rintaro fica observando eles e diz para si mesmo que ainda é estranho levar amigos para casa. Só que nesse momento, a mãe dele começa a lhe chamar. Ele vai ver o que é, e quando olha acaba vendo a Awaguri e a Subaru.
O Rintaro fica surpreso porque não esperava que elas iriam aparecer ali. Ele pergunta o motivo dela estar ali. A mãe dele fala que ela tinha ido comprar um bolo com uma amiga. A Subaru fica nervosa por estar na casa dele. Daí a mãe diz que um passarinho falou que todos eles são amigos agora e pergunta se está tudo bem as garotas almoçarem com eles. A Awaguri pede desculpas por ser algo tão de repente, mas nenhum dos garotos tem problema com aquilo, e Uzami fala que está tudo numa boa. Então a mãe diz para eles ficarem à vontade. Ela pede desculpas a Subaru por tê-la arrastado de forma tão repentina e pergunta se ela também é da Kikyo. A Subaru fala que sim, e a mãe fica feliz e agradece por ela ser amiga do Rintaro. A Awaguri pede desculpas por ficar se intrometendo, mas o prota diz que está tudo bem. No entanto, ele acaba se lembrando de quando eles foram ao aquário e fica nervoso com isso. Ela pergunta se aconteceu algo, o prota fala que não foi nada. Enquanto isso, a mãe dele fica observando toda aquela cena. Em seguida, ela diz que vai preparar o jantar. O Uzami pergunta se ela quer que ele ajude em algo. Ela fala para ele pegar o chá na geladeira. Enquanto isso, a Awaguri vai perguntar a Subaru se ela está bem vestida. A Subaru passa a mão na cabeça dela e diz que está tudo bem, que ela está fofinha. A Awaguri fala que ela não está brincando e que está falando muito sério. Já o prota fica observando a Awaguri. Após isso, todos eles vão jantar. A mãe do prota fica muito feliz por todos eles terem gostado da comida. O Rintaro vê que ela caprichou bastante naquela refeição. E a mãe diz que vai voltar rapidinho para a loja e que se eles quiserem repetir, podem se servir. Então ela vai embora, deixando eles no local. O prota fica contente porque todos estão comendo e se divertindo. E por conta disso, ele fala para si mesmo que precisa agradecer a sua mãe depois. O Uzami fala que quer perguntar uma coisa ao prota. Ele queria saber quando foi que o Rintaro pintou o cabelo e furou a orelha. O prota fica surpreso enquanto o Uzami diz que acabou de ver nas fotos que o cabelo dele, de quando era criança, era preto. O Uzami já sabia que era pintado, mas queria saber quando exatamente ele pintou. O prota fala que foi desde o 7º ano. O Uzami fica surpreso e pergunta o motivo dele ter feito isso. O prota diz que é algo meio bobo, mas todos ficam curiosos para saber o motivo, até mesmo a Awaguri, e como ele não tem escolha, ele fala que quando era moleque, achava cabelo loiro e brinco na orelha coisa de gente estilosa. E o Ayato diz que esse motivo é fofinho, foi por isso que ele disse que o motivo era bobo. Porém, para ele, foi algo bem importante. O Rintaro conta que não tinha amigos no ensino fundamental, a escola não tinha graça nenhuma, e que talvez os pais dele só quisessem animá-lo, mas que um dia o levaram numa confeitaria. Naquela época, tinha uma confeitaria famosa de um estrangeiro, mas como ele via bolo todo dia, acabava que nem ligava muito. Porém, os bolos daquele lugar eram inacreditavelmente bons. Então, por acaso, ele viu a cozinha. O cara que estava lá parecia se divertir horrores fazendo bolos. E o prota pensou naquele momento que queria um dia ser tão feliz quanto ele. Admirou tanto o cara que até o cabelo loiro e os brincos faziam parte disso. E nisso, quando estavam voltando para casa, ele contou para sua família que queria pintar o cabelo e colocar um piercing. A mãe do prota falou que estava tudo bem. Ele achou que eles iriam recusar, já que por muito tempo todo mundo ao seu redor ignorou o que ele pensava. Então só esse detalhe acabou deixando o nosso garoto feliz. Ele entende que pintar o cabelo só fez as pessoas se afastarem mais dele. Só que como ele já tinha desistido de se conectar com as pessoas, acabou que nem ligou. O Rintaro continua falando que naquela época ninguém nem encarava o olhar dele, só que nesse momento ele percebe que todos ficaram quietos ouvindo suas palavras. Ele pede desculpas por ter quebrado o clima, daí o Uzami pergunta se ele realmente mudou tanto assim desde o fundamental. O prota diz que fora o cabelo e o piercing não mudou muita coisa. Então o Uzami fala que os caras deviam ser muito cegos naquela época, e que se fosse ele seria amigo do prota sem pensar duas vezes, porque ele é um cara incrível. E com isso, a Awaguri se levanta e diz ao prota que estava pensando a mesma coisa que o Uzami, e que está muito feliz por ter feito amizade com alguém tão gentil quanto ele. Em seguida, ela pergunta se o prota vai repetir o prato, pois ela tá com muita fome e precisa encher sua barriga. Só que enquanto eles estão lá conversando, a mãe do prota estava ouvindo tudo o que eles estavam falando. Ela começa a se lembrar do passado, e que também pintou o cabelo e colocou piercing por causa do protagonista. Ela conta que viu ele chorando outro dia, e que o Rintaro já disse que tinha desistido de fazer amigos, e que estava muito triste com isso. E ao vê-lo se esforçar tanto e falar que queria algo, ele deve ter criado muita coragem para se expressar. Por esse motivo, ela não negou, e como eles lidam com clientes, o prota achou que poderia atrapalhar. Mas ela pensou que se fizesse primeiro, deixaria ele mais tranquilo.
Ela queria bastante que aparecesse alguém que consiga realmente ver o quanto ele é uma criança bondosa. Então, ela vai perguntar a eles se estão gostando da comida. Eles dizem que está ótima. A mãe fala que quer que eles provem todos os bolos deles. O Uzami fica animado e a Awaguri fica mais animada ainda, porque agora sua barriga sem fim finalmente vai ficar cheia. A mãe dá para o Uzami colocar na geladeira para eles comerem depois no lanche da tarde. Em seguida, ela dá tchau e sai do local. Porém, o Prota fica observando ela e vai atrás. A mãe pergunta o que aconteceu, pois ela precisa voltar para a loja. O Rintaro a agradece e então vai embora. A mãe dele fica bastante emocionado com aquilo e diz para si mesmo que está ficando velha. Após isso, o Uzami está jogando videogame com o Saku. Ele fala para o Saku não ficar para baixo por ter sido derrotado no Minecraft. Já o Ayato fica surpreso que a Awaguri seja uma excelente jogadora de Mine. Ela diz que não é tão boa assim e que só joga de vez em quando. O Prota fala que mesmo assim ficou surpreso com as incríveis habilidades dela. O Uzami pergunta se ele ajuda na confeitaria da família. O Prota diz que às vezes e pergunta o motivo dele querer saber aquilo. O Uzami fala que só estava pensando se ele ia ficar ocupado nas férias de verão. O Prota diz que não, que acredita que não vai ficar tão ocupado assim. Então, o Uzami fala para eles saírem juntos. O Ayato pergunta o que ele quer fazer. O Rintaro diz que talvez fogos na praia. O Uzami acha aquilo incrível e fala que eles podem chamar a Awaguri e a Subaru também. A Awaguri fica animada. No entanto, a Subaru se lembra que tem provas antes das férias e que vai precisar estudar muito. Nesse momento, o Uzami tenta não enlouquecer porque acabou de ser puxado para a dura realidade. Ele olha para o Saku, mas o Saku já diz logo que não vai ajudar ele. Porém, a Awaguri fala que seria bom todos eles se reunirem e estudarem juntos. E ao ouvirem aquilo, os quatro ficam surpresos. Depois disso, chega o dia deles todos estudarem juntos. Eles se encontram em um restaurante. A Awaguri está com dúvidas sobre o que pedir para comer, então ela pede ajuda ao protagonista, e ele fica vermelho com ela chegando tão perto assim dele. O que todos percebem, como esses dois estão tímidos, mas o Uzami fala para todos que hoje eles vão encher o bucho e depois estudar até não aguentar mais para provas. Depois de comidos, a Awaguri começa a tirar as apostilas para estudarem, mas a Subaru nota que o Uzami está dormindo. O Saku tenta acordá-lo, e aí o Rintaro explica para a Awaguri que o Uzami está desse jeito porque ele ficou acordado até tarde estudando para as provas. A Awaguri entendeu tudo, então ela pega o cardápio e diz para o Uzami que esse restaurante tem as sobremesas mais gostosas, e eles podem estipularem uma meta, onde se ele cumprir essa meta, ela vai comprar todas as sobremesas para ele. O Uzami acorda na hora depois desse acordo, e os amigos falam que isso pareceu uma mãe com seu filho. Daí a Awaguri diz para o Rintaro que se ele tiver alguma dúvida pode perguntar a ela se quiser, coisa que o Rintaro recusa, porque ele quer aprender a fazer sozinho, deixando a Awaguri surpresa, e nesse momento o Ayato menciona que o Rintaro estuda o tempo todo, até mesmo durante o intervalo do almoço, fazendo ele se irritar pelos seus amigos ficar contando as coisas, mas após se acalmar ele se expressa melhor, e diz que se sentiria mal em depender totalmente da Awaguri e dos outros, e também ele não quer mais voltar a ser como era antes, porém se ele não souber de alguma coisa pede que ela ajude ele, e ela concordou. Enquanto estão estudando, o Uzami fica secando a Subaru, e ela responde que essa coisa grande é o seu caderno de exercícios, e o Uzami fala que a Kikyo é mesmo diferente, enquanto menciona que o caderno deles são mega finos em contrapartida, mas a Subaru revela que aquele caderno dela na verdade é o caderno que ela usava no fundamental. O estudo continua, e por um momento, o Prota parece não entender algo, então ele chama pela Awaguri, mas nota seu rosto de concentrada. Ela pede desculpas por estar concentrada demais, e começa a ajudar ele. Nesse momento, Rintaro começa a se lembrar que ela fez uma cara parecida assim naquele dia, e fica voando na maionese, até que ela termina a explicação e ele não entendeu nada. Em seguida, Subaru chama pela Awaguri, mas depois de notar que ela está ocupada, prefere não chamá-la. O Uzami percebe isso e diz que pode ajudá-la no exercício, mas depois de pegar o caderno da Subaru, ele não entendeu nada do que está escrito ali. Então, ele devolve para ela dizendo que infelizmente não poderá ajudá-la, e seus amigos riem dele, até que o Saku toma a frente e pergunta qual exercício ela não entendeu. E depois de mostrar para ele qual foi, o Saku resolve a questão tranquilo como se não fosse nada, algo que deixa tanto o Uzami quanto o Ayato impressionados por ele ter resolvido um exercício da Kikyo. Então a Subaru pergunta como ele resolveu assim tão fácil, e ele tenta explicar tudo, mas o Saku é extremamente ruim explicando as coisas, algo que seus próprios amigos mesmo disseram. Por esse motivo ele pega o caderno e passa horas explicando o exercício para a Subaru, mas ela e todos que estão ali sentados não entendeu como se resolve esse exercício, dizendo para o Saku que talvez eles que sejam burros.
e pedindo desculpas por não entendê-lo e dizendo que em compensação ele é bom em outras coisas, querendo até mesmo consolá-lo com uma sobremesa para acalmá-lo. Algo que deixa Saku extremamente envergonhado, por isso ele se levanta e diz que vai embora, mas daí a garçonete ouve toda a gritaria. No dia seguinte, chega a tão temível correção das provas e todos aqui tiraram notas ruins, tudo na base do seu 5, mas eles não ficaram de recuperação, então isso é tudo o que importa. E o Uzami chora de tanta felicidade porque ele finalmente vai passar o verão todo sem ir para a escola, e na prova de matemática ele avançou 5 pontos em relação à última, o que é um grande avanço. O Rintaro também foi super bem na prova, algo que faz os outros colegas ficarem chateados, porque o Rintaro e seus amigos conseguiram passar direto mais uma vez, sendo que eles juraram que iriam todos fazer as aulas de recuperação juntos até a formatura. Nesse momento, o Uzami solta a boa e menciona que eles só conseguiram passar por causa de um professor que os ajudou, e esse professor não é nada mais e nada menos que o Saku. Então os caras vão pedir para o Saku dar umas aulas para eles, mas o Uzami conta que o Saku ainda está emburrado de ontem. Nesse momento, o professor chega e ele fala que as provas finais já acabaram, que as férias de verão estão quase aí, e diz para os seus alunos aproveitarem bastante as férias, mas que só não saiam do planeta. Mencionando que apesar de eles aprontarem aos montes, ele sabe que seus alunos não são nada disso que falam, então ele pergunta o que eles farão nas férias. Uma metade diz que vai virar a noite passando raiva jogando mineirinho, enquanto que a outra metade diz que vai visitar os parentes. Porém, um daqueles alunos chatos que senta na frente e pergunta e a lição de casa. Só que como esse professor é da hora, ele diz que as tarefas são mesmo importantes, mas que os dias de estudantes são muito mais preciosos e passam muito mais rápido do que eles imaginam. E quando eles se tornarem adultos, o professor tem certeza que eles irão lembrar do tempo da escola. E ele espera que as emoções e memórias vividas naquela escola possam encorajar o eu do futuro deles. E depois desse discurso foda, o professor diz para todos aproveitarem essas férias ao máximo. Então depois da aula junta a rapaziada inteira e eles combinam de ir ao boliche. Enquanto caminha, o nosso prota menciona que depois do festival esportivo, ele começou a participar mais das coisas da turma, sendo que até o ano passado ele nem sequer imaginava que pudesse ser assim. Agora ele sente um desejo dentro dele de não querer mais desistir das coisas e seguir em frente. E isso foi depois que ele conheceu Awaguri, pois ela mudou a visão dele sobre as coisas. Porém, nesse momento, as garotas da Kikyo aparecem no outro lado da rua. Todos os garotos começam a reparar que elas são metidas a espertas, até que o Uzami grita para cumprimentar suas amigas. Mas por sorte, Saku e o Ayato seguram seu amigo, mencionando que se descobrirem que eles são amigos delas, vai acabar dando problemas para elas. De toda forma, a rapaziada deixa pra lá essas meninas e continuam indo para o boliche. Porém, o prota está disperso nos pensamentos, até que o Uzami chama sua atenção e eles voltam pro rolê. Mas, no entanto, de repente, o Uzami pergunta para Rintaro se ele está namorando com Awaguri. Todo mundo fica surpreso com essa pergunta, principalmente o protagonista que fala, lógico que não. Mas o Uzami afirma que o prota gosta dela, então ele deve tomar uma atitude. Daí o prota pergunta como ele sabe disso, já que nunca falou sobre isso com seus amigos. Só que o Uzami menciona que nem precisou ele contar, já que todos perceberam. Até mesmo o Saku e o Ayato também já perceberam. Isso faz nosso prota corar de tanta vergonha e esconder o rosto, enquanto o Saku menciona com o Ayato que o Uzami é um Zé Ruela, porque deveria ter deixado isso quieto. De toda forma, o Uzami fala que se ele precisar de ajuda, pode chamar ele, já que ele é ótimo em fazer surpresas. E seus outros amigos também apoiam o Rintaro. No boliche, eles se divertem. O Uzami acerta todas e pensa que é o melhor do time, só que o Saku começa a jogar e mostra pra todos que ele também é bom no boliche, enquanto seu time fica com inveja, mencionando se ele é ruim em alguma coisa. Por outro lado, o prota é ruim demais que chega até a prender o dedo na bola, então o time do Saku zoa o do Rintaro, porque eles apostaram que quem perder pagará o almoço amanhã. Mas o Rintaro parece meio abatido e diz que vai pegar uma bebida. Enquanto pega a bebida, ele menciona que estragou tudo de novo. Seu time depende dele e ele está estragando tudo mais uma vez. Mas na verdade ele está com a cabeça na pergunta do Uzami, já que ele não sabe o que é namorar. Ele nunca havia pensado nisso, já que era algo tão fora da realidade dele. Só de observar o Aguri de longe com sua doce doçura já é o suficiente. Ele fica nesses pensamentos até que o Ayato aparece. O Rintaro pede desculpas por não estar conseguindo se concentrar no jogo e menciona que depois vai se desculpar com todos.
mas Hayato diz que ele não precisa fazer isso, já que deve estar assim por causa do que o Uzami disse sobre ele estar namorando Awaguri. Rintaro gospe o refri de vergonha depois do Hayato falar estou na cara, mas Hayato fala que o Uzami perguntou aquilo numa boa, por isso ele não deveria levar tão a sério. De repente o prota pergunta para seu amigo o que ele acha que significa namorar alguém. Hayato diz que não faz a mínima ideia, já que ele nunca saiu com ninguém ainda, e o prota fica aliviado porque seu amigo lhe entende. De qualquer forma, Hayato fala pro seu amigo não contar nada disso para os outros, porque eles iriam interrogar ele, e ninguém da sala saberia responder essa pergunta, já que ninguém da sala namora, então provavelmente eles responderiam que também não sabem. O Hayato fala para o prota não ficar pensando muito nisso, e que independentemente do que ele fizer vai apoiar seu amigo. Além de mencionar que está feliz pelo Rintaro estar expressando mais suas emoções para os amigos, e agradece por ele confiar nele como seu amigo. E o prota responde seu amigo, dizendo que confia nele e deixando um clima meio lá ele. Depois, os outros amigos chamam eles dois porque o time tá perdendo de lavada pro do Uzami, e assim eles voltam pro time, enquanto o Hayato menciona que eles devem jogar sério para castigar o que o Uzami fez antes. Mais tarde, à noite, o prota recebe uma mensagem do grupo da rapaziada, com o Hayato cobrando almoço grátis, porque o time do Rintaro ganhou de virada. O Rintaro menciona que o jogo foi divertido e um dos amigos dá a ideia deles todos irem juntos à praia nessas férias de verão. E o Rintaro pensa que poderia levar o Awaguri também. Nesse momento, ele recebe uma mensagem importante da Subaru. Ele deixa o celular cair na lata dele de tão assustado, enquanto a Subaru menciona que dia 22 desse mês é o aniversário da Awaguri. Rapaziada, esse anime tá ficando bom demais. Se inscreva no canal para não perder as próximas partes. Até mais.